Olá turma, tudo bem? Já estamos aqui novamente para dar seguimento ao nosso curso Gramática para Passar. Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E hoje, falando ainda sobre morfologia, trouxe um assunto especial para você. Vamos falar hoje sobre formação de palavras. E chegou a hora de falar sobre os morfemas. É isso mesmo. Morfema, professor? O Isaac está falando ali, é o meu diretor. Professor, eu me lembro do Power Hand, hora de morfar. Não, Isaac, para com isso. Aqui não vamos falar sobre morfemas. E o que são morfemas? Morfema, turma, é a menor unidade da palavra. É a menor unidade de uma palavra. Então nós vamos analisar as palavras aqui. E vamos entender os processos de formação das palavras. É isso mesmo. Vamos falar de processo de composição. Vamos falar de processo de derivação. Vamos falar do processo de composição por justaposição, por aglutinação. O processo de derivação por prefixação, sufixação, prefixação e sufixação parasintética, regressiva. E tem muita coisa importante para falar. Isso cai em prova, professor? Cai. Professor, mas qual a banca? Qual a banca gosta de cobrar? Agora a gente vai pensar em banca como Fundep, Fundatec, Sesgran Rio, a banca Cetro, IBAD. Essas bancas cobram. Ô, professor, e a FCC, a Fundação Carlos Chagas? Pode acontecer sim. FCC, eu já vi a FCC cobrando e cobra de uma maneira que é difícil. Então, pode também acontecer de Fundação Carlos Chagas cobrar este assunto. E o CESP, professor? Olha, confesso a você que não acompanho o CESP com tanta frequência cobrando isso daqui. Na verdade, eu não vejo o CESP cobrando formação de palavras. Mas é um assunto muito importante. Não é porque é um assunto assim que a gente não vai ver o CESP cobrando que você vai pular a aula. Não, só vou pular essa aula então. Minha prova é do CESP. Não é por isso não. Eu acho que pular a aula, pular o assunto, por mais que seja um assunto um pouquinho difícil, concordo com você, eu acho que é um pecado fazer isso. Tá? Então eu quero que você estude com calma comigo a formação dessas palavras. Vamos lá, com muita paciência. Na tela, por favor. Tamo aí, formação das palavras, e aí vamos aí com a análise dos morfemas. E eu vou mostrar aqui primeiro um exemplo. Eu digo assim, a palavra cachorrinho. Nossa, professor, cachorrinho. Cachorrinho. E aí, nesta palavra cachorrinho, eu quero fazer a análise dos morfemas. O que é um morfema? A menor... Vamos anotar, né? Vou colocar assim, ó. Morfema. Unidade menor da palavra. Vamos anotar, unidade menor. Palavra. E aí eu vou mostrar para você todos os morfemas, como é que vai funcionar. Por hora, eu vou começar aqui analisando com você mais uma questão de morfemas nominais. Depois é que a gente vai pensar ali nos verbais, aí quando eu for analisar conjugação verbal, tá? Por hora, eu quero trabalhar aqui primeiro a ideia do substantivo, que é muito importante para nós. Então, quando eu pego a palavra cachorrinho, turma, eu tenho que ver qual é o radical dessa palavra. Então, o radical da palavra está exatamente... Turma, marque para mim onde está o radical. O radical é isso aqui, ó. Porque eu crio cachorro, tá vendo? Então, cachorro, até o R. Isso daí, nós podemos dizer aqui claramente que é o radical. E o radical é um morfema. Olha que legal, o radical já é um morfema. Então, nós temos aí, primeiro, o radical. Depois, nessa palavra aí, cachorrinho, eu tenho o que mais? O que eu tenho aí dentro? O que eu vou perceber ainda dentro dessa palavra? Eu ainda vou ter, ó, um inho, né? No caso, vamos colocar aqui, ó, INH, in. E esse in é o que, turma? Isso daí é um sufixo. Sufixo é o quê? É um morfema que vem depois da palavra. Só que aí é um sufixo, vamos anotar? Sufixo de diminutivo. É um sufixo de diminutivo, cachorrinho. Eu vou até mudar um pouquinho essa palavra, em vez de cachorrinho, eu vou colocar
cachorrinhos, no plural, tá? E aí eu tenho aqui mais ainda o, tá? E depois eu tenho mais o S. Porque aí eu vou poder analisar com você o nome de cada um desses casos aí, ó. Então, ó, o, cachorrinho, o é uma desinência. Uma desinência. Desinência de quê, professor? Desinência de gênero. Que no caso indica masculino, mas poderia ser cachorrinhas, né? E o S aqui, ó, vou colocar em cima, é uma desinência também. É uma desinência de quê? Que marca número, né? É uma desinência de número. Então pronto, cada pedacinho desse que você percebeu aqui dentro, cada nomezinho que você foi olhando aí, você percebeu comigo que é o quê? Que é um morfema. Então nós temos ali na palavra, basicamente, você vai encontrar dentro da palavra, você percebe aí todos esses morfemas aí. Legal, né? Então olha só, e aí eu mostrei para você aqui só um exemplo. Aí eu vou trabalhar com você cada um desses morfemas, começando aí pela ideia do radical, né? Alguns até falam em semantema, que é um semantema, né? Que é a parte semântica, porque o radical é o que? A parte da palavra responsável pela produção de sentido. Ou seja, é a palavra que vai indicar aí sentido para nós. O radical ele vai dar um sentido. Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar a palavra aqui, a palavra, ó, ver. Ver. Então, ó, de ver, eu posso pensar, por exemplo, em que? Eu posso pensar em visão. Posso pensar em visão. Posso pensar em prever. Por quê? Porque a ideia aí é de ver. Visão, ver, né? Então você tem aí a mesma relação. Ó, posso pensar em vidência. Vidência. Tá vendo? Por quê? Porque o radical, ele apresenta a mesma relação de sentido. O sentido é o mesmo, né? Ah, tá bom. Então vamos pensar aqui na palavra previdente. Previdente. Tá. Previdente vem de quê? Previdente, professor? Vem de vidente, né? Pois é. Se você fala isso, que previdente vem de vidente, você vai errar. Porque, na verdade, vidente é que veio do prever. É prever que é ser um vidente, né? Uma previsão. Na verdade, fazer uma previsão. Vidente fazer uma previsão. Previdente, não. Previdente, eu posso pensar em quê? Eu posso pensar em previdência. Ó. Eu penso em previdência. Eu penso em prevenir. Prevenir. Tá vendo? Você comete um erro feio, um erro clássico. Então, quando eu falo do radical, você tem que observar que o radical, turma, é a base. Radical é a base semântica. É o sentido da palavra. É a base semântica da nossa palavra. É o radical. Então nós vamos analisar bastante isso daqui. É igual na palavra cachorro, cachorrinhos, né? Você viu lá, ó, que o cachorro é o radical da palavra. E dali você pode pensar em cachorrinho, mas cachorrão, cachorro, cachorra. Tá vendo? Aí você sai criando outras palavras. Por isso que tudo começa aí na ideia do radical. Você tem que identificar o radical da palavra. Beleza, professor? Agora que eu vi essa questão do radical, eu preciso analisar as desinências. E o que são desinências? Eu anotei para você, olha, indicam apenas a flexão dos vocábulos. Não formam palavras novas. O radical vai formar palavra. Porque o radical está pensado na ideia do sentido. A produção de sentido. Agora, a desinência, ela indica apenas a flexão dos vocábulos. Agora eu vou ter várias e várias desinências. Professor. E aí, o que eu quero mostrar para você primeiramente? Primeiramente, nós vamos analisar aqui, ó, nesse momento, uma desinência nominal, que eu até colocar aqui, ó.
Vai ficar bem aqui. Mas primeiro eu vou trabalhar, então vamos deixar anotado aqui, ó. Vamos trabalhar a desinências nominais. Então, nós vamos observar as desinências nominais, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui algumas palavras. Vamos pensar aí na palavra meninas. Pode ser? Aqui, ó. Turma, na palavra meninas, quem é o radical? Radical da palavra. Ah, professor. Isso. Esse é o radical. Porque, ó, dá pra você criar ali menino, menininha, né? Então você vai criando ali outras palavras. Tá. Professor, e a vogal temática? A palavra meninas tem vogal temática? Não tem. Porque ela tem o quê? Ela tem desinência de gênero, que é o azinho aqui, ó. Então não tem vogal temática. A palavra pode ou não ter vogal temática. Eu vou mostrar pra você quando ela tem e quando ela não tem. Você vai ver a diferença. E o S pra marcar o quê? Marcar o plural. Professor. Vamos aqui, ó. A palavra cabelo. Vamos lá. Qual é o radical da palavra cabelo? Turma, veja que da palavra cabelo. Vou colocar aqui, ó. Da palavra cabelo. Você pode pensar aqui, ó, por exemplo, em ó, esse é o radical. Vou até anotar logo aqui, ó. Porque o radical é esse daí, ó. Esse é o radical da palavra. Mas você pode pensar assim, ó. Cabeleireiro. Por exemplo. Cabeleireiro. Você pode criar. Tá vendo? Então, você tira aqui o radical, tá aqui, ó, cabelo. Esse é o radical da palavra. Ah, professor. E aí, beleza. Na palavra, esse oi da palavra cabelo é desinência de gênero? Turma, a palavra cabelo tem feminino? Não tem. Na verdade, a gente entende aí que é um gênero imaginário. Cabelo é masculino, mas é imaginário. O cabelo. Mas isso é porque foi criado, é imaginário. Então, esse ozinho de cabelo aqui não vai ser desinência de gênero. Porque não vai ter desinência de gênero. O que ele tem é o quê? É uma vogal temática. Anote na tela. Vamos lá. Então, esse o agora, ele entra como vogal. Posso pegar aqui só o azul? Pronto. Depois eu faço aquela questão. O O aqui, ó, entra como vogal temática. E aí você não tem desinência de gênero e você não tem desinência de número. Então o O ali é uma vogal temática. Por que vogal temática, professor? Pra quê? Só pra completar a palavra, cabelo. Porque o radical é cabelo, né? Então só pra completar a palavra, cabelo. Pra não ficar só o radical. Ah, professor. Então vamos ver mais. Se eu pegasse a palavra meses. Na palavra meses. Qual é o radical da palavra meses? O radical da palavra meses é mês. Ah, professor, mês. Aí, veja bem, palavra meses. Esse E tá indicando aí desinência de gênero, masculino ou feminino? Não. Na verdade, esse E aí é uma vogal temática. É uma vogal temática que não tem desinência de gênero. O que nós temos é uma desinência de número. Os meses. Então não teve desinência de gênero. Então você tem que analisar. Olha a palavra lápis. É? A palavra lápis. Toma, qual é o radical da palavra lápis? Radical da palavra lápis? Tá aqui, ó. Lápis. Tá aí. Você não tem vogal temática, você não tem desinência de gênero, nem desinência de número. Por quê, professor? Porque a palavra lápis já é grafada assim, isso daí, o lápis, por exemplo, né? Então você já percebe aqui dentro que esse S não tá marcando plural. Ah, então esse daí, viu a diferença para os outros casos? Só para não ficar meio bagunçado aqui no seu caderno, eu vou só mudar aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Pera aí. Vou marcar aqui, ó. Onde não tem eu vou pintar, tá? Onde não tem. Opa, aqui tem, né? Aqui é a vogal temática. Aqui, 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 aqui
e aqui. Esses não tem, né? Então, legal. Marcamos aí. Vamos para uma próxima palavra. Vamos pensar aqui, talvez, quem sabe, na palavra mares. Mares. Qual, por favor, qual a radical da palavra mares, professor? O radical da palavra mares é mar. Tá vendo? Agora, esse é o quê? Esse é a vogal temática. É a vogal temática para ajudar no plural. Por quê, professor? Porque senão vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Vai ficar mars. Aí fica errado, eu preciso colocar o E, vogal temática aí, ó. Mares. Aqui não vai ter desinência de gênero e nós temos o quê? A desinência de número. Professor. Vamos ver outra palavra? Ó, veja, por exemplo, a palavra livro. Tá aqui, livro. Qual é o radical da palavra livro? Por quê? Porque você pode criar livraria. Tá vendo? Dá pra você criar outra palavra. Então o radical tá aí, ó. Livro. O O é o quê? O O indica gênero? Não, o O não indica gênero. Por quê? Porque o O aqui, na verdade, é a vogal temática. Você não tem desinência de gênero e, nesse caso, também não teve desinência de número. A não ser que você colocasse livros no plural. Se tivesse colocado livros no plural, aí sim nós teríamos uma desinência de número. Então perceba lá que é algo que exige bastante de nós. Eu vou analisar muita coisa na aula de hoje. Tem muita coisa para observar aqui. Agora veja uma questão. As palavras meses, que eu já até analisei lá atrás. As palavras meses, luzes e pires apresentam os mesmos elementos mórficos. Aí olha que interessante. Se você não sabe o que é um elemento mórfico, complicou a sua vida. O que é um elemento mórfico? Professor, é a unidade menor da palavra. É o elemento mórfico, a unidade menor da palavra. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar lá, ó, a palavra meses. Quem é um radical? Mês. Mês é radical. Legal. O E é o quê? O E é vogal temática. E o S é o quê? O S é desinência de número. Então, olha só, vamos marcar aqui, ó. Nós temos radical, nós temos vogal temática e nós temos aqui desinência, né, de número. Vou colocar DN, tá? Desinência de número. Na palavra luzes, quem é o radical? Luz é radical. O E é o quê? O E é vogal temática. E o S é a desinência de número. Opa, até aí a questão tá certa, não? Ó, radical, vogal temática e desinência de número. Beleza, continue comigo. A próxima palavra é a palavra pires. O menino vai fazer aqui, professor, também, tá certo, ó. Pires. Negativo, ó. Pires. Tá aqui, ó. Pires. Pires, por quê, professor? Porque você não tem aqui pir, não. A palavra aqui é pires, né? Então, esse é o radical, ó. Para pires é o radical. Então, você fala o pires, né? Por exemplo. Então, o pires você traz. Então, nesse caso, na palavra pires, você não identifica nem vogal temática, nem desinência de número. Não tem vogal temática nem desinência de número. Isso significa que essa questão aqui, por exemplo, seria uma questão errada. Porque ele falou que apresentariam os mesmos elementos mórficos. Nossa, é uma questão maldosa. Porque se você não sabe o que é um elemento mórfico, complica, dificulta bastante a nossa vida, né? Então eu preciso que você tenha essa certa noção aqui dentro, agora comigo, do que sejam lá, o que é o radical e o que são desinências. Claro que aí você vai ter que ter esse trabalhinho comigo agora. Nós vamos fazer a análise das desinências. Desinência de número, desinência de gênero, né? Então, a desinência de número que vai indicar singular ou plural, desinência de gênero que vai indicar masculino e feminino, o radical que é a parte da palavra, que indica o sentido da palavra, é a parte mais importante da nossa palavra, né? Continue na tela aí comigo, por favor. Vamos lá. Então, nós observamos agora a formação das palavras. Então agora a gente começa a fazer algumas análises. Começando com formação de palavras. Turma, eu vou começar com a composição. Eu já deixei com o conceito anotado no seu caderno, que a composição trata-se de uma palavra que é formada por mais de um
radical. Você pode falar que é por mais de um radical, ou que é pela junção de radicais. Isso é composição. Quando eu falo em composição, nós temos dois tipos de composição. Quais são os tipos de composição? Posso falar em composição por justa posição, composição por justa posição, ou composição por aglutinação. Composição por justa posição e composição por aglutinação. Tá, professor, e quando é que vai acontecer cada uma dessas composições? Composição por justa posição e composição por aglutinação. A composição, eu quero que você deixe anotado no seu caderno, que a composição por aglutinação, ela, nessa justa posição, não ocorre, olha só, vamos anotar assim, ó, não ocorre alteração fonética. Nós não temos alteração fonética. São duas palavras que vão se unir e não temos alteração fonética. Por exemplo, ó, eu posso dizer aqui para você a palavra passa mais a palavra tempo. E aí eu crio o quê? Eu crio passa tempo. E isso daqui, ó, é uma palavra que é composta, passatempo é uma palavra composta por justa posição. Por quê? Porque nós não tivemos uma alteração fonética. Não tem alteração fonética. Já a composição por aglutinação, há a perda de fonemas. Então nós temos perda de fonemas agora. Agora a palavra, ela vai perder fonema. Professor. Ó, por exemplo, uma palavrinha que talvez você nunca nem percebeu. A palavra vinagre. Aí o menino fala assim, professor, mas a palavra vinagre é uma palavra composta? É, vinagre. Vinagre é uma palavra composta. Como assim, professor? Vinagre é a junção de vinho mais agre. Vinho mais agre. Vinagre. Na verdade, você até entende que esse agre aqui, a ideia dele é acre. Acre. Vinagre. Vinagre. Vinho mais agre. Por exemplo, você já deve ter visto falar lá do agridoce. Você conhece o agridoce, né? Vinagre. Vinagre é um tipo de vinho. Agre significa, a palavra agre significa azedo. Então, assim, vinagre é um vinho azedo. E aqui houve uma palavra composta por aglutinação. Isso é aglutinação. Então, entenda bem. A justa posição é quando as palavras unem-se e não há perda de fonema, de som. A aglutinação, eu tenho perda. Eu terei uma perda dos fonemas. Então, vinagre, vinho mais agre. É igual, por exemplo, agridoce, né? Que você deve conhecer, o agridoce. Lá é a mesma coisa. Nós temos aqui uma noção de aglutinação. Interessante isso, né? Bom, observe que agora foi só para introduzir. No próximo bloco, nós vamos falar sobre esses conceitos melhores. Vamos entender bem quando é que acontece a justaposição, quando é que acontece a aglutinação. Por hora, eu só quis mostrar para você aqui, nessa história de formação de palavras, a formação pode ser por composição. Ainda só composição. Composição por justaposição e composição por aglutinação. Não saia daí. Agora, no nosso próximo bloco, nós viremos aqui para falar ainda mais sobre essa diferença do que é justaposição e do que é aglutinação. Até já, um abraço do LucasLemos.pro.